Fala, comunidade UFS, nós somos estudantes de Ciências Contábeis, estamos estudando a disciplina de Teoria da Contabilidade e nosso grupo ficou responsável por apresentar a teoria dos contratos. Nós somos Marcos Incisos Brandão Rocha, Luiz Guilherme e Alexandre Cardoso. Então, aqui estão um pouquinho dos tópicos da nossa apresentação, que passaremos por uma introdução, depois nós falamos sobre os aspectos da teoria no direito civil, na economia e na contabilidade. E, por último, a conclusão. Falando um pouco sobre, de forma introdutória sobre essa teoria, ela basicamente é um ramo do direito civil que tem o objetivo de estudar e definir como funcionará um contrato. Ela estuda a formulação, execução e aplicação de acordos entre partes dentro da empresa para reduzir as incertezas e garantir o comprometimento. Além disso, vai analisar os contratos, como os contratos são estruturados, para assim maximizar os lucros, minimizar os riscos e buscar a melhor solução entre as partes. Dentro da empresa, essa teoria basicamente define um nexus de contrato dentro da empresa, que são basicamente uma equipe de indivíduos que contribuem com algum recurso para a firma. Eles são eles acionistas, gestores e credores. Nessa relação entre esses indivíduos, acaba gerando um conflito de interesse entre as partes e por isso é necessária uma boa gestão de contratos para assim garantir o melhor cumprimento e o melhor funcionamento da empresa. Vai passar. Falando um pouco sobre o contrato em si, um contrato é um acordo juridicamente vinculativo entre as partes, em que cada um assume obrigações específicas. Ele é baseado no princípio do Pax Sunt Servanda, que significa que os contratos devem ser cumpridos conforme combinado. Pode passar. A teoria geral em si do contrato, como já falei anteriormente, é um ramo do direito civil que tem como função estabelecer as regras gerais que regem todos os contratos. Ela define os elementos fundamentais, os princípios que devem estar presentes em qualquer acordo, com o objetivo de fornecer diretrizes para sua formação e execução. No contexto histórico, o contrato tem algumas de suas raízes no direito romano, em que o contrato era baseado somente nas obrigações, não abrangendo negócios familiares, direitos reais, etc. O contrato na época era dividido em gêneros, sendo o principal era a convenção, e os gêneros que vinham, os subgêneros dentro da convenção, que seriam o pacto e o contrato em si. Na Idade Média também existiu o surgimento do estudo dos contratos, com o aumento das transações econômicas, e foi necessário que surgissem regras específicas para garantir a conformidade. Mas, de fato, essa teoria começa a tomar forma no Iluminismo, com filósofos como John Locke e Thomas Hobbes, que começaram a explorar o conceito do contrato social, que era um acordo entre indivíduos e estados eh, que, que lançaram base para o entendimento do contrato das obrigações contratuais modernas. No entanto, foi na Revolução Francesa mesmo que o contrato contemporâneo tomou forma. Lá, influenciada pela ideia de igualdade e liberdade, foi promovido o conceito de que os indivíduos são livres para fazer acordos entre si, reforçando o papel do contrato dentro dessa teoria. A teoria da formação dos contratos, basicamente, é a teoria de que considera a manifestação interna das vontades como essencial, e a outra é a teoria da declaração, que se concentra na manifestação externa, sem considerar a intenção interna. Alguns princípios são fundamentais dentro dessa teoria são a autonomia da vontade, a obrigatoriedade, a relatividade e a boa-fé. Bom, aqui nós vamos falar sobre os aspectos na economia, né? A teoria dos contratos desempenha um papel fundamental nas decisões corporativas, pois permite alinhar interesse entre as partes envolvidas, né? Promovendo maior eficiência e reduzindo custos. Ao estabelecer termos claros, incentivos adequados e mecanismos de resolução de conflitos, né? Os contratos ajudam as organizações maximizar o uso é, a maximizar o uso de recursos disponíveis, garantindo que suas operações sejam conduzidas de forma eficaz. Além disso, ao minimizar riscos e incertezas, né, os contratos proporcionam maior segurança jurídica e estabilidade, o que é essencial para decisões estratégicas e o fortalecimento de parcerias de longo prazo. Uma abordagem baseada na teoria dos contratos permite às empresas equilibrar interesses, proteger seus ativos e criar condições favoráveis para o crescimento
e também, né, competitividade sustentável no mercado. Falando um pouco sobre o problema da informação, né? O problema da informação está no centro de questões como conflito de interesses, o agente principal e na assimetria da informação. O conflito de interesse surge quando as partes envolvidas em uma decisão corporativa têm objetivos diferentes, muitas vezes prejudicando o alinhamento necessário para maximizar resultado. Já na relação agente principal, o principal, que é o investidor ou o acionista, delega poder ao agente, que é o gerente ou o executivo, né? Que nem sempre consegue, onde nem sempre consegue monitorar totalmente as suas ações, onde gera risco de decisões desalinhadas. Já na assimetria de informação, ocorre quando uma das partes detém mais informação do que a outra, o que pode levar a decisões injustas. Onde eu posso trazer como exemplo quando um contador ele tem informações privilegiadas, né, antes de uma publicação de um balanço. Isso produz uma assimetria de informação, onde esse contador, basicamente, com essa informação, pode vender antes suas ações, antes dela cair, né? Ou ele pode até repassar ela, né, por algum valor. Então, falando sobre os aspectos da teoria dos contratos na contabilidade, o papel da contabilidade é fornecer informações detalhadas sobre a situação financeira da empresa, promovendo transparência e auxiliando na supervisão dos gestores por parte dos acionistas. Ela vem com a perspectiva de resolver o problema que é citado, e que foi citado pelo meu colega Alexandre, do agente principal, onde o gestor, o agente, ele tende a favorecer a si mesmo, e aí prejudicando o principal, que seria o acionista. E aí o papel da contabilidade, ele vem para minimizar o conflito da agência, e aí a contabilidade ela é fornecedora da informação sobre os eventos econômicos financeiros ocorridos no âmbito da organização, e aí tem a função de contribuir para reduzir a assimetria informacional. Quando o agente ele fica mais por parte do operacional, ele tende a ter mais informações sobre o fluxo operacional da empresa do que o acionista, que ele não está mais ali no dia a dia da empresa, então ele não sabe o que está ocorrendo. E aí a contabilidade já tem um papel de mensurar o desempenho e o cálculo da remuneração dos agentes. No que se refere à remuneração variável, que seria uma perspectiva de tentar reduzir o problema da agência. Assim, a contabilidade ela contribui para a redução do conflito de agência e por conta da transparência, né? Utilizando disso, os acionistas podem monitorar e avaliar a tomada de decisão dos gestores com as informações contábeis confiáveis. Acionistas e credores conseguem supervisionar melhor as decisões dos gestores, reduzindo o risco de comportamento oportunistas por parte dos gestores das empresas. E, por fim, a conclusão é que as empresas elas são um nexo de contratos, como foi citado por Guilherme anteriormente. Então, dessa forma, é muito importante uma boa gestão de contratos para manter a longevidade da empresa, que é um dos principais focos, longevidade, e para isso a empresa precisa ter lucro e criar valor para os acionistas. E o método como o contrato vai funcionar vai ser sempre com obrigações essenciais, ou seja, o contratante geralmente vai ser a parte mais vulnerável da situação. Então, dentro do contrato, ele vai sempre dar obrigações para o que o contratado tenha para controlar as informações e para controlar o contratado, para que ele não tome decisões precipitadas e que possam prejudicar o interesse do contratante, como foi o caso que a Alexandre falou, como, por exemplo, de um acionista e de um gestor e um contador, em que o contador sempre vai ter ali acesso às informações contábeis, vai estar sempre alguns passos à frente do gestor. Então é isso, galera. A gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe com um colega que precisa dessa informação sobre a teoria dos contratos e analise sempre bem os contratos de quem vocês vão assinar, porque eles podem estar te prejudicando.